Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos traz aqui, porque o Senhor nos guia, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos dá a tua palavra para que nós possamos crescer na fé. Que nós possamos ser alimentados com a tua palavra, que nós possamos ter a nossa fé alimentada em ti, que nós possamos crescer espiritualmente em tua presença. Senhor Jesus Cristo, fala conosco. E Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, tu que és a minha rocha e o meu redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais famosos de toda a Bíblia. Esse é um texto muito querido por muitas pessoas, um daqueles que nós selecionamos quando nós estamos naquele projeto de decorar versículos bíblicos, sabe? Até semana passada, nós estávamos em um terreno que era um tantas vezes quanto desconhecido, onde tínhamos Paulo falando sobre a relação entre Adão e Cristo, onde nós poderíamos encontrar ele falando sobre sermos unidos a Cristo no momento em que nós somos batizados, ou sobre o papel que o Espírito Santo exerce em nos fazer descendência de Abraão. Ou então sobre o poder do pecado que atinge o mais íntimo do ser humano e sobre como Deus derrota o poder do pecado na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Sobre como nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Sobre como ficou a relação entre Deus e os israelitas, principalmente após a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Algumas perguntas poderiam surgir até mesmo, como nós podemos ver na última semana. Por algum acaso a palavra do Senhor teria falhado? Ou por algum acaso esse Deus é um Deus que é confiável, afinal de contas ele teria abandonado os israelitas? Ou então, nada pode nos separar do amor de Deus, mas algo separou os israelitas do amor de Deus? Essa se trata, bom, a gente fez uma longa jornada de Romanos até chegarmos aqui nesse momento em que há uma virada nesse texto. Nos versículos em que nós acabamos de ler, nos versículos um pouco antes, no final do capítulo 11, no versículo 33 em diante, nós podemos encontrar o apóstolo Paulo em uma grandiosa explosão de louvor a Deus pela sua misericórdia, pela sua misteriosa sabedoria. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como são insondáveis os seus juízos, impenetráveis são os seus caminhos. Eu consigo até mesmo imaginar, meus irmãos, essa carta sendo lida pela primeira vez para a congregação de gentios que havia ali em Roma, e consigo imaginar a reação deles. Com certeza, Febe, a diaconisa, a primeira pessoa que leu a carta aos romanos, ela deve ter ouvido alguns améns, ou quem sabe alguns aleluias, ao fazer essa grande doxologia do apóstolo Paulo. Mas logo depois dessa explosão de louvor, ela vem com portanto, eu vos exorto a oferecerdes os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eles ouvem que eles são um sacrifício vivo a Deus. Eu fico imaginando, logo depois dessa explosão de louvor, uma exortação, quase uma bronca, parece que o tom muda assim de repentemente. Essa foi uma repentina virada de adoração para exortação. E nessa exortação eles ouvem, eles são o sacrifício. Além disso, quem não sabe, essa fala pode até mesmo ter soado uma espécie de alerta para aquelas pessoas que até pouco tempo atrás viviam oferecendo sacrifícios a outros deuses. Aqueles gentios, eles haviam abandonado a sua vida pregressa, abandonado o estilo de vida de seus ancestrais para estar em Cristo, como o apóstolo Paulo gosta de sempre lembrar. Os romanos, assim como no passado, como Paulo escreve para os Tessalonicenses, eles eram pessoas que se converteram dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Com certeza,
a primeira coisa que deve ter passado, a primeira coisa que esses romanos devem ter ouvido, seja lá de quem tenha sido a pessoa que pregou o evangelho para eles, era que eles deveriam abandonar a adoração a outros deuses e adorar ao Deus que estava acima de todos os potestades e principados, ao Deus que estava acima de todos os deuses, ao único Deus que era verdadeiramente Deus sobre todas as coisas. Agora, isso tudo envolvia a não mais oferecer sacrifícios a esses deuses, a não mais oferecer adoração, latreia a esses deuses. Agora a latreia, a adoração, deveria ser oferecida apenas ao Deus vivo. Não é de se surpreender que em outro lugar Paulo fale mais à frente. Mas no capítulo 15, se você quiser dar uma olhadinha, no versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ao lembrá-los que eles são um sacrifício a ser oferecido a Deus, no capítulo 15, ele nos diz: no entanto, em parte, vos escrevi com certa ousadia, a fim de vos reavivar a memória, em virtude da graça que Deus me deu. Sou ministro de Jesus Cristo para os gentios, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Sim, mesmo não sendo um levita, nós entendemos que Paulo enxergava o seu próprio ministério como apóstolo, como um papel de sacerdote. Paulo enxergava a si mesmo e a forma como ele pregava o evangelho como uma função sacerdotal. E o que um sacerdote faz? Oferece sacrifícios. E ele via que tudo que ele fazia era oferecer sacrifícios a Deus. E que sacrifícios eram esses? Os gentios. Aquelas pessoas às quais, no capítulo 12, Paulo afirma: ofereçam a si mesmos como sacrifícios vivos a Deus. Sabe o que nós estamos encontrando aqui em Romanos? Nós encontramos um sacerdote conversando com os elementos, falando para eles como eles devem se portar no momento em que eles são sacrificados a Deus, que eles são oferecidos a Deus como sacerdotes. Nós temos um sacerdote ensinando aos elementos da oferenda a Deus o que eles realmente são. E alguns podem até mesmo achar, nesses versos, que Paulo estava fazendo uma espécie de polêmica contra o culto que acontecia no Templo de Jerusalém. Porém, a gente não pode se esquecer o que Paulo fala nos capítulos anteriores, como, por exemplo, no capítulo 9, no versículos 4 a 5, em que Paulo fala que, sobre os israelitas, os judeus, eles são os israelitas. A eles pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e também os patriarcas. Seja lá o que Paulo estivesse fazendo aqui, ele não estava fazendo uma polêmica contra o culto que acontecia no Templo de Jerusalém. Ou como a Beverly Gavento, uma teóloga que eu gosto muito, gosto de lembrar, transformar essa passagem aqui é uma polêmica contra outras tradições religiosas, é uma forma muito conveniente de manter esse texto distante de nós. Ao recusar ouvir a afirmação radical de Paulo de que a adoração genuína envolve devolver a Deus aquilo que é de Deus, nós mesmos, o que significa a nossa pessoa por completo, reduzimos mais uma vez esse texto a algo que é pequeno, que é administrável, em vez de uma mensagem que é domesticada. Meus irmãos, Romanos 12 não nos apresenta uma imagem domesticada da vida cristã, mas uma noção que é intimidadora e que não há limites para o clamor de Deus sobre as nossas vidas. Além disso, a gente não pode se esquecer que Paulo estava se dirigindo para gentios romanos, e caso eles estivessem querendo retirar algum culto de adoração, de oferenda de sacrifícios, provavelmente era contra os sacrifícios que eram oferecidos ao Deus romano, não ao Deus de Israel. Mas o mais importante nesse texto aqui é que esse texto apresenta uma reversão
de algo que Paulo já descreveu aqui, que acontece em Romanos. No primeiro capítulo, Paulo está revertendo a imagem de Romanos capítulo 1 no capítulo 12. Em Romanos 1, nós encontramos Paulo fazendo uma descrição da situação dos gentios em idolatria, pelo fato deles reterem a adoração que era devida a Deus. Eles não adorarem ao Deus verdadeiro, que pode ser percebido em toda a criação, que existe um Deus e que ele deve ser adorado. E essa adoração que deveria ser entregue ao Deus verdadeiro, na verdade é entregue a outras coisas que são criação, não o Criador. Os gentios, eles foram, como Paulo fala no versículo 24, 26 e 28 de Romanos capítulo 1, eles foram entregues pelo próprio Deus à impureza, a paixões vergonhosas e a um modo reprovável de pensar. Posteriormente, nós observamos que eles foram entregues, como Paulo vai falar no capítulo 3, versículo 9, eles foram entregues ao poder do pecado. E sob o pecado eles foram dominados. Mas agora, eles não estavam mais debaixo do poder do pecado. Agora eles foram redimidos da situação que nós encontramos em Romanos capítulo 1. A origem do problema deles estava na adoração indevida, na adoração errada. Mas agora eles estavam sendo levados para uma situação em que eles podiam adorar ao Deus verdadeiro. Romanos 12 apresenta a reversão de Romanos capítulo 1. Antes, por causa da adoração errada, os gentios eram levados ao domínio do pecado. Romanos 12 apresenta aqueles que foram retirados do domínio do pecado para que eles possam adorar corretamente. E essa adoração, meus irmãos, diz respeito a toda a vida deles. Eles devem oferecer o seu corpo, a sua inteireza, o seu ser como um completo, como sacrifício vivo a Deus. E, meus irmãos, toda vez que alguém vai traduzir esse texto, a pessoa enfrenta uma grande dificuldade. Existem traduções que vão falar que esse é o culto racional, outras vão falar que esse é o culto espiritual. E quando alguém fala que é um culto racional, traz logo a menção, a percepção de que é um culto que acontece no nosso raciocínio, quase algo mecânico, cartesiano. Ou então, quando eu traduz como espiritual, parece que é alguma coisa que está muito fora do nosso corpo, assim, transcendendo a materialidade, algo que acontece fora de nós. E eu entendo a dificuldade de tradutores quando eles vão traduzir esse texto, ou eles têm que usar a palavra lógica, que está no original, mas Paulo não estava querendo falar sobre culto lógico. Logicam latreia, adoração lógica. A ideia está mais próxima de espiritual mesmo. Só que se ele coloca espiritual, muitas pessoas vão poder imaginar que existe um culto que é o contrário do culto espiritual, que é o culto carnal ou terreno, e aí tem dificuldade. E algumas traduções elas vão falar, esse é o culto verdadeiro, esse é o culto correto, que eu acho que evita polêmicas, né? Porque no final, não importa a forma como a gente coloca isso aqui, a tradução, a gente corre o grande perigo de achar que esse é um culto que acontece apenas na nossa cabeça. Ou de forma de adoração, há uma adoração muito intensa dentro de mim, espiritual, mas que ainda é dentro de mim. Ou então um culto muito racional e lógico, que envolve a ter o conhecimento correto, ou ter noção de como a mecânica da salvação funciona, ou qualquer coisa do tipo, e nós perdemos de vista que o que está sendo falado aqui é sobre os nossos corpos. Os nossos corpos que são oferecidos como sacrifícios a Deus. E este é o verdadeiro culto que é oferecido a Deus. Não é como se o Deus de Israel estivesse pedindo que sacrifício humano, de sangue humano, fosse colocado perante o seu altar. Não. Mas é o que Paulo fala no capítulo 6, no versículos 4 e nos versículos 6 do livro de Romanos. Acompanhe comigo. Romanos 6, versículo 4. Pelo batismo
fomos sepultados e juntamente com ele na morte. Fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que Cristo, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma nova vida. No versículo 6, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não servirmos mais ao pecado. Mas principalmente, o que ele vai falar nos versículos 12 e 13, olha só. Portanto, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer os vossos desejos. Não ofereçais mais os vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei vós mesmos a Deus como quem passou da morte à vida, e os vossos membros a Deus como armas de justiça. Meus irmãos, tudo isso diz respeito aos nossos corpos, à nossa inteireza, ao nosso ser por completo. Ou como um antigo teólogo afirmava, o nosso corpo é o campo de batalha onde Deus trava a sua guerra. Para Paulo, nós podemos utilizar o nosso corpo, os nossos membros, nossas mãos, os nossos pés e todos os outros nossos membros como armas numa batalha servindo ou à injustiça ou à justiça, ou ao pecado ou à graça, ou a Deus ou ao diabo. E Paulo nos exorta, coloquem os seus corpos do lado de Deus nessa batalha. Ofereçam seus corpos como instrumento de justiça. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo a Deus. A vida dos romanos, por completa, deve ser um sacrifício vivo e agradável a Deus. Por isso, então, Paulo lembra, eles não devem se conformar com este mundo, ou como algumas outras traduções vão trazer, com esta era presente, com essa era atual, mas eles devem se transformar pela renovação da mente. E, meus irmãos, eu sei que a palavra mundo pode ser um tanto quanto confusa também, né? Como se algumas pessoas, elas até mesmo fazem a confusão. Então eu tenho que me conformar com alguma espécie de extraterrestre, pensamento extraterrestre, então, ou então eu tenho que me conformar com algo que vem de fora desse mundo. Mundo aqui, ou talvez como algumas traduções vão trazer, era presente, ela deve ser entendida como um pensamento de dualismo do apóstolo Paulo, que vai dividir a história da humanidade em era presente, em uma era que é dominada pelo pecado, pela morte e pelo diabo, e por uma era por vir, ou nova criação, onde Deus irá vir, restaurar o seu reino, extirpar o pecado, a morte e o diabo de uma vez por todas. E Paulo quer que a gente, conforme o nosso pensamento, tome a forma desta era que ainda não foi iniciada no mundo. Ele quer que a gente passe a aprender a pensar, não de acordo com as coisas que estão ao redor do nosso mundo, dessa realidade, mas que o nosso pensamento seja conformado com a realidade de algo que Deus ainda vai trazer à existência. Nós devemos viver hoje o futuro de Deus. A nossa mente deve funcionar, a nossa mente deve ser transformada e ser conformada à forma das coisas como elas deveriam ser e de como as coisas serão no futuro. Paulo quer que a gente coloque um óculos da nova criação para enxergar o mundo com os olhos de Deus. Ele não quer com que a gente deixe com que os valores do mundo ou a forma como esse mundo coloca e enxerga o nosso valor na nossa capacidade de consumir ou de ter e gerar riqueza, ou de conseguir ter tudo isso pela força do nosso poder, ou da nossa influência, do nosso braço, exercendo domínio sobre o mais fraco e o oprimido, assim como
o pecado e a morte faz com aqueles que são escravizados. Para os romanos, o estilo de vida deles era se exaltar pelo poder do grande império, pela riqueza do grande império, pela identidade que o império dava para eles. E, ao mesmo tempo, isso envolve desprezar o mais fraco, aqueles ao qual eles dominavam, e tirar tudo o que eles tinham. Esse, pelo menos, era a forma como os romanos pensam. E talvez não seja tão diferente da forma como o mundo funciona hoje em dia, não é mesmo? Mas Paulo quer com que os romanos aprendam a olhar para a forma como eles aprenderam tudo no passado de uma maneira diferente. Eles devem aprender a enxergar as coisas a partir de Jesus Cristo. Eles devem aprender a avaliar tudo mais a partir do Evangelho. Ou melhor, da encarnação, da morte, ressurreição de Jesus Cristo. Eles devem deixar com que a mentalidade deles seja formada pela Escritura de Israel e aprender a enxergar todo o mundo a partir da revelação de Deus, do pacto que Deus fez com o povo e se enxergar como participantes daquela aliança, para que eles possam viver uma nova vida agradável a Deus. Por quê? Porque eles são sacrifício oferecido a Deus. Nós não podemos também esquecer, meus irmãos, que esse texto aqui ele é muito importante para a teologia eucarística. Afinal de contas, quando nós nos reunimos como igreja perante o altar, nós oferecemos a Deus os elementos da criação, simbolizados pelo pão e pelo vinho. Nós oferecemos a nós mesmos como sacrifícios vivos a Deus toda vez que nós nos reunimos para participarmos da Eucaristia. E nós até mesmo oferecemos a Cristo que se faz presente ali e se oferece para nós. Nós oferecemos Ele de volta para Deus como ação de graças. Porque tudo que vem é dele. E tudo que nós ganhamos dele, nós devolvemos para Ele. Mas esse texto, acima de tudo, diz respeito, principalmente, à forma como os discípulos de Jesus vivem na sociedade, no mundo. Como eles se portam nesse mundo. Que eles aprendam a viver vidas messiânicas. Que eles aprendam a viver a vida realmente cristã. Sabendo que tudo o que eu faço na minha vida, que toda a ação minha importa. E não importa somente porque as outras pessoas estão me vendo ou me julgando. Ou até mesmo porque Deus está vendo e está julgando. Não é pelo medo do julgamento. Não é por isso. Mas importa porque assim como o cordeiro que é oferecido no altar deve estar santo, deve estar imaculado, a nossa vida também deve ser uma vida santa e imaculada, oferecida como sacrifício a Deus. Porque nós somos o sacrifício a Deus. Porque eu sou o sacrifício a Deus. Isso importa porque você, meu irmão, é o sacrifício a Deus. Amém? Vamos agora fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos traz para perto. O Senhor fala conosco. O Senhor se revelou a nós por meio da Tua palavra e por meio de Jesus Cristo. E, Senhor Jesus Cristo, nós somos alcançados por meio da Tua ação naquela cruz, por meio da Tua morte e da Tua ressurreição. Nós podemos experimentar novidade de vida. E, Pai amado, no poder do Santo Espírito, nós podemos viver novidade de vida hoje. No poder do Teu Santo Espírito, nós podemos ser sacrifícios vivos oferecidos a Ti no Teu altar. Nós podemos viver hoje vida na igreja ou até mesmo na rua, na esfera pública da sociedade, uma vida santa que agrade a Ti. Senhor Jesus, que nós possamos ser esse sacrifício vivo. O sacrifício sou eu. Eu estou aqui. Receba a mim, Senhor. Que nossa vida possa agradar a Ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, nós oramos. Aquele que reina contigo, o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.